Eu vou falar dos coeficientes, porque o núcleo de uma matriz é o coeficiente, é a ideia. Então, o que é o coeficiente? Aquele ali é o coeficiente que o velho Leontiev pensava, e eram os velhos tempos, onde você media a produção em tonelada ou metro cúbico, coisas assim. Hoje você tem produção de tecnologia de informação, você como é que não tem mais unidade de medida para saber quanto é que eu gero, eu produzo de conhecimento ou de informação dentro de determinados sistemas de informática. Então, o mundo se ficou um pouco mais complexo e para quem faz matriz ou quem faz contas, a medida da economia está cada vez mais complexa. Então, para os estatísticos, os desafios são permanentes. Como é que eu vou medir coisas que não têm mais mensuráveis ou que perderam a sua característica? Ou seja, existe uma nostalgia da tonelada, que é importante. Hoje um computador que você compra hoje não é o mesmo de amanhã, a qualidade dele muda. Qual é a produção disso? Em termos de crescimento real da economia. Eu não sei, o efeito qualidade, o efeito quantidade, isso tudo se mistura violentamente, esse é um grande desafio. Mas o Leontiev, nos anos, no início do século passado, pensou que eu precisava saber o seguinte: eu quero saber, para a produção de um determinado, da quantidade de um determinado bem, quanto eu preciso consumir da quantidade de um outro bem. O que está mais ou menos significado, o A e J ali, seria quando eu preciso de I para produzir J, uma unidade de J. Ou seja, quantas toneladas de carvão eu preciso para gerar eletricidade, né, carvão, ou quanto de borracha eu preciso para gerar pneu. É a ideia básica de ter um grande modelo descrevendo centenas de atividades e produtos e você ter essa visão de produção. Em termos acadêmicos, é lindo. O Leontiev pensava, isso é uma maravilha. Só que surge o primeiro problema, que não existe quantidade mensurada no detalhe que o velho Leontiev pensava. Então, você tem, quando você vai lá com a sua informação na rua e pergunta, o que o informante pode te dar é valor, ou seja, quantidade vezes preço. Eu posso ter, eu sei, quantidade de petróleo para produzir gasolina, tá, legal. Só que o meu modelo é extremamente detalhado, não é para tudo. Ou seja, mesmo no início, essa questão não se colocava. Quer dizer, eu consigo saber quanto é que eu tenho de valor para produção de valor. Então, a ideia de coeficientes técnicos de produção já se torna uma questão discutível, não que seja inútil, mas discutível, você tem que entender por trás disso, que tem um efeito preço ali, um efeito preço relativo. Então, isso já é, no passado, quando algumas pessoas faziam comparações de matriz, eu quero comparar a estrutura produtiva, você pegava uma matriz de um ano e comparava com a matriz do outro ano. Ninguém limpava o efeito de mudança de preço relativo naquele matriz. E se considerava isso meio irrelevante. Em alguns casos, em alguns países com inflação pequena. Mesmo assim, inflação pequena não quer dizer que os preços relativos vão mudar muito. Tá? Quem trabalha com essa ideia de preço relativo, às vezes, eu estou trabalhando com uma inflação altíssima, mudança de preço relativo é muito menor que com uma inflação baixa. Então, porque a variação do preço em relação ao outro pode ser muito forte. Alguma coisa aumentar 2% e a outra aumentar 1%, eu estou com 50% de diferença. Alguma coisa aumentar 6.000%, outra 5.900%, o preço relativo mudou muito pouco. Então, é ilusório. Então, a primeira questão do uso da matriz era a ideia de você sempre pensar nas questões de preço relativo. Mas isso foi a primeira questão a se colocar em termos reais na construção do modelo. Complicar a vida dos usuários de matriz. O que eu coloquei aí dentro? Linda equação. Depois vocês entenderam isso, a gente já apresentou aqui, vou perguntar para ele. A ideia é a seguinte: eu sou estatístico, eu estou levantando informação. Como é que o estatístico vai lá no campo, meus colegas do IBGE, quem sabe perfeitamente? Você sai perguntando para um bando de gente, e a informação que ele te dá é um somatório de informações individuais. O que eu estou fazendo aqui para chocar, consigo mexer aqui,
pouco enfiado. Um pouco cair da realidade. Isso aqui é o bonitinho que a academia pensa. Vamos pensar agora no pragmatismo dos estatísticos. O que eu estou fazendo é o seguinte: quando eu faço esse valor, ou esse valor, o que o estatísta está dizendo é o seguinte: eu estou pegando um conjunto de informantes, somando o valor de uma série de informantes. Então, a ideia do coeficiente técnico é que ele é um conjunto de informações coletadas numa série de informantes, caindo nessa história aqui. Já tem todo um problema de você pensar qual é o erro, qual é a informação. Então, quando você constrói uma matriz, ou quando você constrói contas nacionais, ele tem que ficar olhando cada um desses caras aqui para ver se ele não lhe forneceu alguma besteira. E normalmente você tem sempre. Então, tem todo o processo de você pensar se essa relação aqui é uma relação simples ou ela tem uma crítica sobre a quantidade de informação que recebe. Piora a situação. Que você tem, além do informante, você tem o problema da informação no tempo. O que eu estou dizendo aqui? Isso aqui é informação de produção, para simplificar, isso aqui é informação de consumo. A relação técnica é o quanto eu consumo de alguma coisa para produzir. Só que a informação de produção ela é referida a um período do tempo e a informação de consumo é outro período do tempo. Aí eu vou dizer, tá, isso é besteira. Em 1980, quando a gente foi fazer as contas de 80, a inflação era bastante alta. A gente teve que corrigir por defasagem temporal os dados de consumo em 10%. Ou seja, o que acontece normalmente é que você tem um movimento de estoques. Quando o informante está te dando, ele está dizendo, eu estou dando o valor da produção hoje, mas o que ele consumiu está valorado há um mês atrás ou 2 meses atrás. Essa diferença, em alguns casos, pode gerar um desvio enorme nos coeficientes técnicos. Em 80, o desvio era de 10%. A gente aumentou o denominador em 10% dos resultados por exatamente um problema de inflação e rotatividade de estoques. O que eu estou a ideia aqui é só dizer o seguinte: olha, o mundo é às vezes um pouco complicado para quem trabalha na construção da informação. Essa coisa que é aparentemente uma besteira não é, e é uma recomendação internacional que você tem que considerar, aí falando um pouco mais de teoria, que quando você está trabalhando nesse tipo de coisa, quando você trabalha com valoração, a rotatividade do estoque pode te dar um ganho de capital, que não é ganho na produção, mas o fato de você estar operando o seu estoque, te dá simplesmente um ganho maior porque você está fazendo um ganho de capital. Então, há todo um esforço dentro dos sistemas internacionais, você definir o que é o termo em português é horroroso, ganhos de retenção. Em inglês fica mais famoso, holding gap, que é você, dentro do processo produtivo, separar da produção o que é ganho na produção e o que é ganho por operação de estoque, o que afeta a produção da matriz. Bom, isso era só para dar uma ideia, já que a gente está hoje produzindo uma matriz, chamar a atenção de que às vezes tem uma série de pequenos detalhes na produção de modelos econômicos que você tem que olhar e que podem te gerar, em caso de descuido, alguma interpretação meio deslocada. Essa reflexão, quer dizer, trabalhar em modelagem econômica, o olhar da realidade, puxando obviamente a brasa para os estudos estatísticos, é fundamental. Você tem que pensar o que está por trás do modelo. Pegando a matriz daqui, a primeira questão clássica, que ninguém nota, a matriz é uma matriz quadrada. Eu quero pensar uma matriz N por N. A informação, os quadros básicos são retangulares. Foi o primeiro problema, e isso está escrito claramente no projeto da matriz daqui, que é a transformação de relações retangulares. Hoje, por exemplo, um caso recente no Brasil, você começou a ter um mercado de energia elétrica onde você tem
Por exemplo, a Companhia Siderúrgica Nacional no Rio de Janeiro tem uma produção fortíssima e venda de energia elétrica no mercado. Então, a primeira questão prática é essa questão do retangular para o quadrado, ou seja, você romper com isso. E aí, sem discutir, mas está na publicação, o que você tinha, você tem atividade econômica, que se interessa pelo valor da produção, só que você tem um banco de produtos associados. Esse é o grande desafio. E o que eu quero consumir, mas a lógica, o que eu quero consumir, tem a produção, tem o consumo e tem a renda. Esse consumo intermediário aqui, o que essa atividade consome também está associado aos produtos, ou seja, uma atividade econômica vai consumir energia, conjunto de matérias-primas detalhadas, que não são poucas. Então, as matrizes de insumo-produto, rompimento da teoria da matriz com a realidade, ou seja, a construção efetiva dos coeficientes técnicos, passa por essa complicação toda, ou seja, e essa complicação, de forma absolutamente simples, é a informação estatística que o informante vai te dar, ela é limitada. O informante não vai fazer esforço para dar o que você quer, ele dá o que ele tem. E aí, o que ele tem, às vezes, é um pouco mais complexo do que o modelo perfeito. Então, o que sobra para os modelistas, e aí a equipe daqui, é pegar essa confusão toda e transformá-la numa matriz. Para o texto, que é, dá uma rodada aí. Quem tiver curiosidade, é um tal do BD e DB, está no texto, que é o seguinte, são as equações onde você pode ter dois tipos de matriz. É uma matriz que relaciona produto com produto e uma matriz que relaciona atividade com atividade. O que eu quero chamar aqui é, quer dizer, entre a teoria e você chegar ao modelo mesmo, já acaba tendo dois tipos de matriz diferentes. E tem um debate enorme há anos entre os compiladores de matriz se isso é melhor que isso ou vice-versa. Hoje ninguém chegou à conclusão. E aí, se você está reproduzindo estrutura econômica, você melhora pela relação entre produtos e uma relação entre atividades. Estou quase acabando. Eu queria deixar um choque geral. Bom, vamos lá. 5 minutos. Martins, você é lerdo, pô. Aí, o que você tem? E isso é o desafio final. Hoje, nos 5 minutos que me restam, os sistemas de informação estatísticos trabalham nesse universo aqui. Atividade econômica, unidade local, você vai numa determinada unidade, você não vai na empresa. Então eu vou procurar a fábrica de automóvel, eu não vou publicar a Volkswagen. Eu vou publicar a planta industrial onde eu vou pegar a informação. Eu não pego a informação da empresa. Toda a loja de subproduto foi construída nessa história. Obviamente tem mais coisa para falar aqui que um dia a gente conversa. Hoje, a questão central que foi colocada agora que os europeus estão atacados é o seguinte: o modelo de subproduto parte de uma hipótese de homogeneidade. Ou seja, existe um estabelecimento produtivo que tem homogeneidade na sua produção. A recomendação hoje que está sendo discutida é o seguinte: não se vai mais fazer estatísticas por unidade local, ou seja, pela fábrica, definida pelo endereço, que é muito caro, e vai se fazer informação estatística, informação econômica só na empresa. A diferença básica é o seguinte: se eu vou pegar a GC Lever e vou pegar a GC Lever é uma coisa, se eu pego as atividades que a GC Unilever faz, então uma quantidade imensa de produtos, desde produtos sanitários até produtos de perfumaria, etc. Se eu pego a Petrobras, eu não tenho mais refino e extração. A empresa Petrobras é uma coisa só. E é fundamental para a análise de estrutura econômica saber o que é refino, o que é extração mineral. Essa é o que foi colocado na mesa hoje na discussão internacional
E por que eu queria terminar com essa questão? É que, se você parte para isso, o que é matriz de insumo bruto hoje muda completamente. Quer dizer, não só muda o conceito do coeficiente técnico, mas pode inviabilizar a construção de matrizes, dada a agregação da informação estatística. Então, o que eu queria só fazer rapidamente aqui era chamar a atenção que o esforço enorme